Olá, meus amigos, minhas amigas, voltando aqui nosso super aulão de véspera do MPU do LAC Concursos. Você viu o professor Cato, cara? Rapaz, que aula dele, hein? Aquela dica que ele deu do padrão CESP de pensar do não é fantástico. Então você já sabe, hein? Ó, a dica do professor Cato, padrão dele, que ele conseguiu identificar em mais de 50 questões repetidas. Toda vez na prova de informática que você tem lá no comando da questão a palavra não, a possibilidade da questão estar errada é de 90% pela estatística. Isso aí faz a diferença na vida do concurseiro, né? Continuando aqui nosso super aulão de véspera, agora chegou a hora do nosso professor motivação, professor super experiência, professor meu amigo pessoal Pedro Silas. Faz favor aqui, Pedro. Olá, Luiz. Olá, meus amigos. Eu gostei do professor motivação. Eu saí na hora que saiu. Professor, vamos posicionar aqui. Você pode ficar aí no comando aí, pilotando a aula aí, né? Professor, fala pra gente aí que você achou do curso, interatividade com os alunos? Eu, assim, achei o curso fantástico, até porque os nossos alunos estão no nível muito alto. Até cheguei a publicar no Facebook que as perguntas que estão chegando, a motivação que esses alunos estão tendo, né, com as aulas, é uma coisa assim excepcional. Então, acredito que o curso está sendo um sucesso e acredito um alto índice de aprovação aqui pelo pessoal que está cumprindo rigorosamente o personal coach, né? Olha, essa semana, as 2 últimas semanas, professor, olha, foi puxado, hein? Foi 1.800 minutos de meta de estudo na semana, hein? Já pensou? É coisa pra caramba, hein? E nós também aqui, quantos minutos de aula gravada que o pessoal, né, tava... A gente é bom até falar aqui que as aulas foram gravadas, né, do MPU para a parte de constitucional e também... deixar claro que eu não vou embora, não. Tem gente falando, pô, professor, passou no concurso, vai embora. Não, aqui o professor Luiz está aqui. Eu não vou embora, eu vou continuar aqui. Eu tenho que tomar primeiro posse, uma série de coisas. E mesmo tomando posse, nem que eu tenha que montar um estúdio dentro da minha casa lá, mas pode ficar tranquilo. Aqui é o professor Pedro com o LAC Concurso, chama-se contrato vitalício. Aqui é minha família. O professor Luiz é uma pessoa que... Ele não arrumou um professor, arrumou um amigo, uma pessoa que ele pode contar pro resto da vida. Então, gente, fiquem tranquilos com isso. Falar assim agora, assim, de Luiz, assim, do LAC Concurso, o professor Pedro foi fantástico nesse curso do MPU. Quando o edital foi publicado, ele tinha poucas aulas específicas gravadas, e o Pedro mandou ver, cara, olha, foi aula, hein? Foi aula, foi... Por tópicos, Poder Judiciário, viu que foram 10 tópicos, né? Mais de 10 tópicos e sim, bem detalhado para o concurso. O último tópico foi a advocacia pública. Foi a questão das funções essenciais da justiça, né? E isso porque ainda tem algumas aulinhas que serão gravadas ainda durante a semana, mas que nem eu estava conversando com o professor Luiz, já pensando nos pontos do edital que eu vou falar daqui a pouco. A gente priorizou aquilo que costuma cair com maior incidência nas provas da CESP. Então as aulas elas foram gravadas pensando naquilo que vai cair com certeza na sua prova. Bacana, professor, vou deixar você agora aí. Boa aula. Obrigado, Luiz. Forte abraço e volto já, hein? Manda ver, professor. Obrigado, Luiz. O professor Luiz daqui a pouco ele vai sofrer um pouco, vai assistir o jogo do Santos. Opa, para com isso aí. Vai dar Corinthians e Santos, né? Eu como bom corintiano, ele como um bom santista. Nós vamos acabar assistindo a final aí na TV, ou enfim, vai ser muito bacana toda essa interatividade. Certeza, que é certeza. Vocês não sabem contar um segredo pro professor Luiz. Ele é sócio torcedor do Santos, cartão platino. Então você pensa como que o cara é santista. Se você tem um carinho pelo Santos, até compartilhe isso com o professor Luiz, que ele é muito apaixonado pelo Santos. Aí, ó, ele pediu para mostrar o cartão platino dele do Santos, ó, sócio rei. Você vê como que ele é. Não, platino não, diamante. Que isso? É mais chique ainda. Então, só para vocês perceberem que
como ele é santista. Se você é santista, compartilhe isso com ele, né? Compartilhar todo esse momento bom aí que o Santos está vivendo, né? Bem, gente, eu separei a aula pelos pontos do edital. Hoje eu quero que vocês... eu recebi muitos e-mails, recebi muitas sugestões, falando, pô, professor, o que o senhor pode aconselhar para estudar? Qual que é o melhor roteirinho? O que pode cair? O que não pode cair? Então eu recebi muitos e-mails nesse sentido. E eu peguei e fiquei preparando esse material. Falei para o professor Luiz, professor, é interessante a gente montar esse material pensando já no aluno, pensando nele, como que a CESP pode vir cobrar esses assuntos, né? E eu busquei fazer aquilo que todo concurseiro tem que fazer. Se você não fez ou se você não está fazendo, então já aproveita a primeira dica. Como toda pessoa que se prepara para a guerra, você tem que conhecer o seu inimigo. Então, de certa forma, quem é a banca que está realizando o concurso? É a CESP, ótimo. Então é a CESP, ou o CESP, né, que nem fala, o CESP. Se é o CESP, então nós devemos nos preparar a pensar, a agir que nem o CESP. Então eu separei as questões aqui, as questões dos últimos concursos realizados pelo CESP na área de técnico de 2013. Por que de 2013? Porque demonstra aí a possibilidade de eles repetirem o assunto, não necessariamente a questão, mas o assunto, e por ter essa incidência de assunto, pode ser que caia na sua prova. Então, não se assuste do que eu estou passando aqui, que eu vou passar para vocês. Fala assim, mas professor, eu só vou estudar isso aqui. Não, você vai estudar o ponto, mas você vai lembrar que este ponto que eu estou falando aqui já foi cobrado na prova do CESP, de 2013. Então, a tendência a cair alguma questão dos pontos que serão mencionados aqui é muito grande. Alguns pontos são assim gigantescos. Fala, mas professor, onde que eu parto? Aí eu vou dar as dicas necessárias a vocês. Mas lembre-se, fundamental, que você tenha a leitura da lei seca. Você tem que buscar a leitura desta lei. Se você não lê a lei seca, não tem como você obter sucesso na hora da prova. Então, para direito constitucional, você reforce a sua leitura com relação à Constituição Federal. Reforce mesmo, sem dó, principalmente nos pontos aqui abordados, naquilo que foi interessante, que eu vou mencionar para vocês. E o primeiro ponto do edital traz assim, Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, emendas constitucionais de revisão, princípios fundamentais. Nós fizemos uma aula, aliás, o curso aqui, eu acabei ministrando uma aula sobre a Constituição, sobre classificação de Constituição. Quando o concurso diz a Constituição da República, ele está querendo que você saiba tudo sobre a Constituição de 1988. E aqui ele pede as emendas, coisas que eu vou mostrar agora para vocês. A CESP 2013, CNJ, técnico judiciário, recente, prova recente. A Constituição não escrita é aquela que não é reunida em um documento único e solene, sendo composta de costumes, jurisprudências e instrumentos escritos e dispersos, inclusive no tempo. Então lembra que uma das classificações com relação à Constituição é que a Constituição ela pode ser escrita e não escrita. E aí eu pergunto para vocês, no caso da Constituição não escrita, a alternativa está correta ou incorreta? Raciocine comigo. Ele está querendo o que, a CESP? Está querendo saber se você sabe o conceito do que é uma Constituição não escrita. Aí você fala assim, mas professor, eu estou lendo aqui, eu estou em dúvida. Eu estou em dúvida por quê? Porque aqui fala assim, instrumentos escritos,
Se a Constituição não é escrita, então não tem que ter documentos escritos. Não, peraí. Na verdade, quando se fala em Constituição escrita e não escrita, a diferença básica dessas duas é o quê? Que na Constituição escrita é um documento único, solene, único. A nossa Constituição da República. Agora, quando ela não é não escrita, há situações esparsas. Não existe um documento solene. Então a resposta está correta. Por quê? Porque quanto à forma, aquelas classificações da Constituição, que está dentro, sim, do item Constituição da República, do ponto 1, traz assim, quanto à forma da Constituição, ela pode ser escrita e não escrita. A escrita, o que é? É um diploma que contém o quê? No seu texto, as normas consideradas fundamentais à existência do Estado. Então, essa Constituição escrita é um documento. Nós temos aí, vocês estão estudando a Constituição da República, que é um documento extremamente solene, que traz regras fundamentais da criação, de como é que funciona a República Federativa do Brasil. Esse documento é tão importante que nós sabemos que nele existem as chamadas cláusulas pétreas. Fala, professor, mas o que são cláusulas pétreas? Lembra que eu falei para vocês? Cláusulas pétreas. O que são cláusulas pétreas? São aquelas que não podem ser alteradas por emenda constitucional. Opa, emenda constitucional, professor? É ponto do edital. Mas o senhor não fez uma aula sobre emenda. Mas não é preciso, porque eu falei para vocês o seguinte, que as emendas constitucionais, o processo de emenda constitucional está previsto no artigo 60 da Constituição Federal. Lá no artigo 60 da Constituição Federal, traz como é que funciona o processo de emenda constitucional. Meu amigo, leia o artigo 60. Busque ler e decorar este artigo 60. Eu ainda vou gravar uma aulinha de 10 minutos só para falar do artigo 60 durante a semana que está entrando. Mas, essa semana que antecede a prova. Mas leia o artigo 60, porque as emendas constitucionais, elas são aquelas que alteram a Constituição. Nós temos aí várias emendas constitucionais, propostas de emenda constitucional extremamente polêmicas. Nós estamos vivenciando uma situação totalmente de insegurança. Temos aí uma proposta de emenda constitucional relativa ao quê? Relativa àquela situação que nós vimos recentemente de querer de certa forma, limitar o poder do STF. A emenda fere claramente o check and balances que nós já estudamos. Aí você fala, mas professor, e agora? Agora é o seguinte, eu quero que vocês entendam o seguinte, que a Constituição escrita, qual que é a finalidade dela? Ela tem um texto. E esse texto só pode ser alterado por emendas constitucionais. Só que nós temos uma Constituição rígida. Como assim uma Constituição rígida? Para alterar ela, precisa de um processo muito mais rigoroso, muito mais solene. Então, por conta disso, por conta dessa característica, ela é considerada rígida. Mas ela é possível de ser alterada. Então, a Constituição escrita é isso. E o exemplo é a nossa, né? Agora, existe a Constituição não escrita. É aquela que não está em um único documento, mas sim em normas esparsas, jurisprudência, costumes. Então não existe um documento solene se auto-intitulando Constituição da República. Não existe isso na não escrita. Na não escrita são costumes, são jurisprudências, são algumas leis espalhadas, isto é, esparsas, por conta disso que ela é a não escrita, é o que a CESP trouxe para você. Porque, pelo amor de Deus, vocês não podem associar Constituição não escrita com fato só de jurisprudência, costumes e esquecer essas normas esparsas. Essas normas esparsas também são características de uma Constituição não escrita. Agora, vamos à segunda questão deste mesmo ponto. TRT 2013, técnico judiciário. Conceitua-se a Constituição quanto ao aspecto material,
como um conjunto de normas pertinentes à organização do poder, à distribuição da competência, ao exercício da autoridade, à forma de governo, aos direitos individuais e sociais da pessoa humana. Certo ou errado? Aqui nós temos a Constituição, gente. Ela pode ter dois sentidos. A Constituição ela tem dois sentidos extremamente bem definidos. Quais são esses sentidos? Nós temos o sentido formal e o sentido material. O sentido formal é simplesmente, eu posso dizer para vocês que é a cara. É o corpo assim, é como se fosse eu, o corpo. Só que a Constituição, quando se fala cunho material, é o que está dentro de você. É o que está dentro de você. Aqui na questão, ele está perguntando isso. Olha como que é legal a gente associar material com o que está dentro. Conceitua-se a Constituição quanto ao seu aspecto interior, ó que legal, interior, como um conjunto de normas pertinentes à organização. Está dentro da Constituição? Organização do poder? Distribuição de competência? Ué, professor, tá. Exercício das autoridades? Forma de governo? Direitos individuais e sociais da pessoa humana? Tá. Parece que isso aqui é um resumo do que nós estudamos até agora no curso, não é verdade? Então a alternativa aqui está certa. Porque a Constituição, no seu sentido material, cuida do quê? Cuida da matéria, é o conteúdo da Constituição. Por isso que vocês podem perceber que quanto ao aspecto material, isto é, quanto ao conteúdo da Constituição, ela tem organização de poder, distribuição de competência, exercício da autoridade, a forma de governo, os direitos individuais e sociais da pessoa humana. Então, não tem como você errar. Não vai errar. Sabe por quê? Porque você está entendendo que o material é o conteúdo e o formal é só a capa. E que a nossa Constituição, com relação ao sentido material, a Constituição ela traz toda uma estrutura, todo um conjunto de regras. É todo um funcionamento, como se fosse o órgão humano, urbano, olha. O órgão humano, isto é, tem um coração, tem um intestino. É isso, é o conteúdo interior, sentido material. Você não vai errar. Eu tenho certeza disso, que você não vai errar com uma dessa. Continuando, então, nós temos aqui também a Constituição no sentido formal. Então, já que eu falei do material, vamos falar um pouco do formal. O formal funciona da seguinte maneira. Trata-se da posição no sistema jurídico. Constituição como norma fundamental. Então, nós estamos ligados que é o corpo, como que ela representa diante do sistema da ordem jurídica. Não está preocupada com o conteúdo. É engraçado isso. Quando fala Constituição no seu sentido formal, não está se preocupado o que necessariamente existe dentro de lá. O importante é o que a lei é, como ela se apresenta ao mundo jurídico. Ah, não, a Constituição pode trazer um monte de besteira, mas o conteúdo dela pode estar cheio de besteira. Mas se ela se apresenta ao mundo jurídico como Constituição, acabou. É Constituição. Então, continuando, tem uma dica aqui marcante. Até falei, professor Luiz, eu posso dar essa dica para os meus alunos? Aí ele falou, não, pode passar essa dica fundamental. Então, o que eu estou falando aqui para vocês? Eu estou recebendo muitos e-mails, é um carinho muito legal que eu tenho recebido. Muitos alunos dão dicas, passam dicas. E aí acabei conhecendo essa dica na internet. Então, eu botei dica marcante. Para vocês lembrarem da classificação da Constituição da República, é você lembrar o seguinte: a Constituição brasileira é pra foder. Pô, professor, é pra foder. Lembra da expressão? É pra foder. Por que pra foder? O E é de escrita, o PR de promulgada, o A de analítica, o FO de formal, D de dogmática, eclética e rígida. Então, essa Constituição ela é o quê? Ela é escrita, é um documento escrito, pra foder. É um documento escrito, promulgado,
isto é, ela foi promulgada, né, não tem nem o que se falar muito. Ela é analítica, isto é, ela é extensa, ela é formal, ela se apresenta ao mundo jurídico como a sua capa e não se preocupando com o conteúdo. Lembra que eu falei no nosso encontro que existem situações esdrúxulas, existem muitas normas importantes dentro da Constituição, todavia existem outras normas que não são tão importantes. Dogmática, isto é, o conteúdo dela, né, ele é dogmático. Eclética, no sentido de apresentar vários conteúdos. E rígida, isto é, o processo de alteração é muito complicado para alterá-la, mas ela é possível a alteração dela. Então, essa Constituição brasileira é para foder. Então, não tem mistério. Aqui, você vai lembrar desta frase. Alguém deve estar rindo agora, né? Pô, professor, para foder, eu aprendi outras frases mais bonitas. Não. É porque a gente só lembra da besteira, né? Então, se é para lembrar da besteira, você vai chegar na prova e falar assim, pô, essa prova tá pra fuder. Aí você, pô, lembrei, matei a questão. Então não tem erro. Se a prova tiver pra fuder, você vai lembrar e você vai matar a questão. Não vai ter nenhum problema, né, gente? Segundo ponto do edital, aplicabilidade das normas constitucionais. Aqui, gente, eu recebi muitos e-mails com dúvidas com relação a um único ponto, parece que era a mesma dúvida. E eu estava olhando as questões, o que é aplicabilidade das normas? Aquela classificação das normas, as normas de eficácia plena, contida, e aí, limitada. E aí eu achei interessante o seguinte, olha o que eu achei aqui na prova da CESP 2013 do CNJ, parece que era a pergunta que todo mundo estava fazendo para mim. A norma constitucional que se proclama e assegura a liberdade de profissão ao dispor ser livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Classifica-se como norma constitucional de eficácia contida ou restringível. Aqui a restringível, ela entra muito na classificação da Maria Helena Diniz. E contida é a questão que entra na classificação de José Afonso da Silva. São as duas classificações que costumam cair mais em prova. Mas eu sempre falo, estudem pela classificação de José Afonso da Silva, porque ela é a clássica e a CESP adora ela. E aí eu pergunto para vocês, essa norma que traz assim, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Essa norma é de eficácia contida? Aí você vai falar assim, bem, professor, as normas se classificam em eficácia plena, eficácia contida e eficácia limitada. Isso mesmo. Mas, professor, eu não consigo identificar. Essa é a pergunta que eu sempre recebi dos meus alunos nos e-mails. Eu não consigo identificar, professor, o que é norma de eficácia limitada e o que é norma de eficácia contida. Lembre-se, de eficácia plena, os efeitos são aqueles, acabou. O de eficácia contida, como é que funciona de eficácia contida? A norma já é válida, mas ela é muito grande, então ela precisa ser contida, precisa ser abraçada. Eficácia contida. Pera aí, você não vai sair dando porrada em todo mundo, não. Você abraça ela. E a limitada, coitada, é o espinafre que eu passei para vocês lá do Popeye, quem acessou meu Facebook. Como é que funciona? O Popeye é fraco, aí precisa de um complemento, de uma outra norma, para o quê? Para ter eficácia plena, para ter força, que nem o Popeye que eu mostrei lá no meu Facebook. Mas, aqui, na verdade, ela está correta. Por que ela está correta? Porque essa norma constitucional diz assim, livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Então é livre. Está dizendo que é livre o trabalho. Então, é possível trabalhar. Todavia,
você tem que obedecer às qualificações profissionais que a lei estabelecer. Então, a lei pode limitar essa liberdade. Professor, dê um exemplo. A OAB. A OAB limita, não basta você formar em direito. Ser bacharel em direito. Você tem que passar no exame de ordem, então limita. Então, há certas limitações. E aqui, eu quero deixar para vocês o seguinte, antes de entrar no gabarito em si. Eu peguei esse mapa jurídico da internet, onde traz aqui a classificação das normas segundo José Afonso da Silva. Eu quero que vocês leiam, apesar que pode parecer pequeno aí no vídeo, eu quero que vocês leiam e tomem muito cuidado. São os nomes dados, dá todo um conceito. Então, gente, faça essa leitura que está muito bacana esse mapa mental. Eu ainda usando os Simpsons, tá? Acho muito legal, tá de parabéns esse mapa mental aqui dessa pessoa, tá de parabéns. Então o gabarito está correto. Por quê? Porque ela é uma norma de eficácia contida. E sempre traz, os livros sempre trazem, essa atuação profissional que nós acabamos de ver como sendo um exemplo de norma de eficácia contida. A de eficácia plena não depende de regulamentação. Tem aplicabilidade direta. A de eficácia contida também tem aplicabilidade direta, mas ela pode ser contida, ela pode ser abraçada, ela pode ser, os efeitos dela podem ser contidos, podem ser restringíveis. Isto é, você vai buscar guardar, você não vai deixar ela tão ampla assim. E nós temos aqui, eu mais recebi e-mails, foi da eficácia limitada. A eficácia limitada, que eu falei, é o Popeye. Existe a norma. Até caiu, a CESP foi até sacana. A CESP botou assim: todas as normas constitucionais são de aplicabilidade direta, imediata. Todas as normas são. Mas, professor, o senhor falou que é de eficácia limitada? Não. Sim, gente. A Constituição fala claramente que as normas elas têm aplicabilidade imediata. Só que a eficácia dela, isto é, a força dela, pode ser limitada. E aí o que possui? Possui aplicabilidade indireta, mediata e deferida. Isto é, indireta, mediata e indeferida. No caso aqui na classificação de José Afonso da Silva, segundo a classificação dela, essas normas precisam de um complemento para ter imediatividade, eficácia plena. Então esse complemento é o espinafre do Popeye. E aí nós temos o exemplo da greve dos servidores. Os servidores, eles precisam ter acesso à greve. Para isso precisa ter uma legislação. Então existe o direito de greve, mas esse direito de greve não é pleno e nem contido, porque precisa haver uma lei para dar sustentáculo àquele direito estabelecido na Constituição. E essas normas de eficácia plena podem ser instituidoras, isto é, cria um instituto jurídico, que nem o direito de greve, vai criar uma coisa nova, vai criar uma coisa nova. Exemplo, o direito do consumidor. O direito do consumidor, nós temos, por exemplo, no direito do consumidor, o quê? Nós temos o direito do consumidor lá, que a Constituição protege os direitos dos consumidores. E criaram a lei. Então, é uma norma instituidora. Criou um direito. A programática já cria uma meta, um objetivo. O direito à saúde, direitos sociais. Então, aquela história. São criadas metas. O direito existe, mas criam-se metas para serem atingidas. Programática. Programas para poder, de certa forma, dar mais efetividade àqueles direitos estabelecidos na Constituição. Aqui não. Aqui você vai criar como é que funciona o instituto, as instituidoras. Você vai criar como é que funciona. Você vai criar uma regra. Você tem o direito, mas o direito está assim, ó. Aí você cria a regra para esse direito funcionar. Na programática, não. Na programática, você tem lá o direito, todavia, esse direito, ele precisa de uma meta. Você precisa trabalhar com esse direito. E aí, esses direitos são trabalhados através de programas
sociais, de direitos da saúde, que são estabelecidos aí pela legislação ordinária, né, que nós sabemos, né. Terceiro ponto, direitos e garantias fundamentais. Vimos o artigo 5º pra caramba. Ah, professor, direitos e deveres coletivos, você vai ter que ler. Os de nacionalidade e direitos políticos serão gravados ainda essa semana. Mas, enfim, ó a prova da CESP 2013 do CNJ. Considere que determinada associação seja ré em uma ação judicial que pleiteie a suspensão de suas atividades. Então, está se pleiteando a suspensão das atividades. Nessa situação hipotética, caso o juiz competente julgue procedente o pleito, será necessário aguardar o trânsito em julgado da decisão judicial para que a referida associação tenha suas atividades suspensas. Então, vamos lá. O juiz está vendo que uma associação, vamos imaginar uma torcida do Santos em homenagem ao professor Luiz, não esteja tão legal assim não, está provocando baderna nos estádios, não está cumprindo com aquela finalidade social. Associação, fala associação de pessoas, uma associação que reúne pessoas. Aí vem o juiz e fala, eu quero determinar a suspensão das atividades. Ele tem que esperar o trânsito em julgado da sentença para determinar essa suspensão, isto é, tem que encerrar o processo onde não caiba mais nenhum tipo de recurso para poder suspender as atividades. Professor, eu não lembro. Gente, na lógica, de boa, vamos lá, de boa mesmo, na lógica, porque às vezes as questões você mata na lógica. Você precisa esperar acabar o processo para você suspender a atividade de uma associação? Quantas vezes você já assistiu na TV que o juiz suspende essas atividades de imediato, quando constata que há alguma irregularidade? Suspensão é diferente de extinção. A gente tem que deixar claro. Por quê? Essa resposta aqui está errada. O artigo 5º diz assim, no inciso 19. As associações só poderão ser compulsoriamente, isto é, poderão ser de forma obrigatória dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial. Então, para você dissolver ou para você suspender, você precisa mediante ordem judicial. Então, tem que vir uma ordem de um juiz suspendendo essa atividade ou extinguindo a própria associação. Exigindo-se no primeiro caso, no caso da dissolução, isso é, no caso da extinção, o trânsito em julgado. Você viu? Está pedindo conhecimento da lei seca. Então, é um jogo de palavras. Esse aqui eles são fodas, o CESP. Por quê? Eles criam um jogo de palavras com você. Então, na verdade, as associações poderão ser dissolvidas somente após o trânsito em julgado da sentença. A suspensão não precisa do trânsito em julgado da sentença. Então, vocês têm que buscar ler esse artigo 5º, os incisos dele, porque vai cair alguma coisa relacionada a isso na sua prova. Então, você tem que ficar esperto com o jogo de palavras da lei seca. Olha outra questão aqui interessante. Todos os brasileiros natos têm legitimidade para propor ação popular e para denunciar irregularidades ao Tribunal de Contas da União. Questão da CESP, também de técnico aqui 2013. Gente, brasileiro nato. O que é o brasileiro nato? É o brasileiro nascido no Brasil, ou o brasileiro de mãe brasileira, ou de pai brasileiro, enfim. O que nasceu dentro do território brasileiro ou que tenha critério de consanguíneo. Todo brasileiro tem possibilidade de entrar com ação popular? E aí? Eu passei para vocês uma aula sobre ação popular e passei essa aula para vocês explicando que para poder entrar com ação popular, a pessoa tem que ser brasileiro nato. Na verdade, ele tem que ser cidadão. Então a questão está errada. O artigo 5º, inciso 73 diz: qualquer cidadão é parte legítima
para propor ação popular. Então, qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular. Não é qualquer brasileiro nato. É qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular. E aqui eu botei um mapa mental para que vocês possam estar fazendo aí uma revisão sobre a ação popular. Você fala assim, mas professor, esse mapa mental aqui para vocês aprofundarem, para vocês ficarem espertos se de repente vier pedir algo nesse sentido. Aqui é um mapa que eu também peguei na internet, tá de parabéns esse site que formulou esse mapa bem colorido, bem São Paulino de ser, né, da torcida do São Paulo, mas que vai ajudar você na hora da prova, né? E ainda falo sério. Próximo ponto do edital, organização político-administrativa das competências da União. Lembra do artigo 18 e seguintes, né? Aí veio também do CNJ técnico. A organização política administrativa do Brasil compreende-se na união dos estados, do Distrito Federal, dos municípios e dos territórios. Eu cansei de falar isso na prova para vocês. A organização política administrativa do Brasil não entra o território. Entra sim a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Mas os territórios não entram. Eu cansei de falar isso na hora da prova. Falei para vocês, costuma cair muito em prova. E o gabarito está errado. Porque o artigo 18 diz, a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos nos termos dessa Constituição. Então, a organização política administrativa da República Federativa do Brasil, nós estamos falando da organização do Brasil, interna do Brasil, nós temos 4 entes importantíssimos. E os territórios não fazem parte da política administrativa da República do Brasil. Inclusive, aqui o parágrafo 2º diz, os territórios federais integram a União, a sua criação. Então, os territórios integram a União, mas não fazem parte, não é como um ente autônomo, que nem aqueles 4 entes. Então, a alternativa está errada. Outra questão do TRT da que a CESP fez. Os municípios e estados brasileiros são dotados de personalidade de direito internacional? Os estados e os municípios têm personalidade reconhecida internacionalmente? Tem ou não tem? Nós sabemos que não. Reconhecido tem a União. A União, ela tem sim personalidade para a União, ela tem sim, representa o Brasil internamente e fora. Então ela tem a questão e os municípios e os estados não. Portanto, o gabarito está errado porque a União detém desta personalidade de representar o Brasil lá fora e não os municípios e os estados. Eles não têm essa capacidade de personalidade jurídica internacional. Ponto 6. Aqui é o Poder Judiciário. Nós fizemos todas essas aulas sobre o Poder Judiciário. Caiu lá. Prova da CESP 2013. Entre as funções típicas do Poder Judiciário, inclui-se a edição de normas regimentais que dispunham sobre a competência e funcionamento de seus órgãos jurisdicionais e administrativos. Certo ou errado? Aqui, na verdade, essa questão está errada. Porque qual que é a função típica do Poder Judiciário? Julgar. Exatamente. A função típica é julgar. Aplicar o direito ao caso concreto. De maneira atípica, ele vai legislar. Então, o artigo 96, inciso 1, a linha A, traz aí as funções atípicas do Poder Judiciário, que é elaborar seus regimentos, dispor de competência, funcionamento. Então, por conta disso, é importante a gente ter em mente que está errado esse gabarito. Aliás, está errada a questão, porque é função atípica e não função típica. Fácil. Essa questão está fácil. Essa questão você não pode errar na hora da prova. Último ponto da aula de hoje.
As funções essenciais à justiça. São funções essenciais à justiça. Prova 2010 da MPU, que eu resolvi ter na aula de resolução de questões. Lá do MPU. São funções essenciais do Ministério Público, advocacia privada e defensoria pública. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Aqui eu separei para vocês aonde que se encontra o capítulo, fala funções essenciais da justiça, e as seções que representam vamos dizer assim, o papel de cada um como importante na estrutura do funcionamento da justiça. Eu já fiz as aulas de advocacia pública, advocacia e defensoria. Do Ministério Público eu não cheguei a fazer, porque o Marciano está falando do Ministério Público. Mas o professor Luiz falou, não, Pedro, faz a aula do Ministério Público. Então eu acredito que vou estar gravando essa aula também. Mas o Marciano está trabalhando muito sobre o Ministério Público com vocês, então fiquem tranquilos. Então, Ministério Público, advocacia pública, advocacia e defensoria pública são funções essenciais à justiça. Prova da CESP, 2013. A Constituição Federal considera de modo expresso que o advogado é indispensável à administração da justiça. É indispensável. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. O artigo 133 da Constituição diz: o advogado é indispensável à administração da justiça. Advogado é importante, gente. Então, ele é indispensável. Mas, professor, o senhor ensinou na aula que há algumas regras de dispensabilidade. Mas a regra é que ele é indispensável. A regra é essa. Portanto, o gabarito está correto. Meus queridos, agora que eu estou encerrando, então só para a gente fixar. Eu estou passando para vocês aqui o que é essencial, o que é fundamental para que vocês possam ter sucesso aí na sua prova. Leiam a lei seca, leiam mesmo a lei seca, busquem estar fazendo os exercícios, busquem estar também, de certa forma, buscando rever o materialzinho, o caderno, principalmente o caderno. Acho que o caderno é um ponto de referência muito importante para que vocês possam desenvolver a matéria de direito constitucional. Mas leiam a lei seca, é fundamental. Eu canso de falar isso para vocês. Vocês têm que ler a lei, vocês têm que decorar essa lei, porque ela vai ser fundamental no sucesso da sua prova. E, para não deixar, eu quero encerrar aqui a aula de hoje, a minha parte, do aulão de hoje, e eu quero aqui expressar essa oração para vocês. E essa oração é especial e, de certa forma, eu vou aqui abrir um pouco o meu coração para vocês. Já vocês são meus amigos, eu sinto essa proximidade entre vocês. Que recentemente eu perdi o meu avô. O meu avô eu perdi, acho que não tem nem 2 meses que eu perdi o meu avô. O meu avô, ele é uma pessoa um coração muito bom, mas o meu avô, eu tenho uma coisa que eu vou carregar pro resto da vida do meu avô. Eu tenho o nome do meu avô. O meu avô se chama Silas Carvalho e o meu nome é Pedro Silas Carvalho. Então eu carrego isso do meu avô, vou carregar isso do meu avô pro resto da minha vida. E o meu avô, eu moro em Cuiabá e meu avô mora no interior de São Paulo, Catanduva. E ele veio falecer, mas eu fiquei aí anos sem ver meu avô. Acho que eu fiquei 7 anos, eu não vi meu avô fazer 7 anos e agora eu não tenho mais a oportunidade de vê-lo. Fui só nas fotos. Aí você fala assim, mas, professor, o que o senhor quer dizer com tudo isso? Que o meu avô nunca foi um cara muito de demonstrar o seu lado religioso, o seu lado espiritual, vamos botar seu lado espiritual. E no momento em que ele faleceu, foram pegar os pertences dele. Na carteira dele tinha um papelzinho até amarelo, com uma oração. E essa oração eu vou reproduzir aqui para vocês. Olha a oração que o meu avô carregava durante a vida inteira dele. E quero aqui passar para vocês essa oração. Professor, querendo assim, o que o seu avô faleceu do quê? Meu avô faleceu em função do cigarro.
Meu avô foi fumante durante a vida inteira e ele teve a sua saúde debilitada em consequência do cigarro. Ele veio a falecer. Então, você que fuma, pensa 2 vezes antes de você continuar com este vício. O meu avô, abriram ele assim, estava tudo podre já nele, por conta do cigarro. O médico falou para ele parar, ele não parou, tudo, enfim. Mas são coisas da vida, né, gente? Eu sei que ele está lá em cima, está num lugar muito melhor do que o nosso. E ele é sortudo, porque ele já foi para um lugar melhor que o nosso. E a oração é de Charles de Foucault, que diz assim: oração da confiança. E essa oração da confiança eu quero que vocês tenham no seu coração para o dia da sua prova. Dai-me, Senhor, meu Deus, o que vos resta, aquilo que ninguém vos pede. Eu não vos peço o repouso, nem a tranquilidade, nem da alma e nem do corpo. Não vos peço riqueza, nem o êxito, nem a saúde. Tanto vos pedem isso, meu Deus, que eu já não vou, já que não vos sobra para dar, dai-me aquilo que todos se recusam. Quero a insegurança, a inquietação, quero a luta, quero a tormenta. Dai-me isso, meu Deus, definitivamente. Dai-me a certeza de que essa será a minha parte para sempre, porque nem sempre terei a coragem de vou-la pedir. Dai-me aquilo que os outros não querem, mas dai-me também a coragem, a força e a fé. Linda, né, oração? Linda demais. Eu não vou me emocionar aqui. Eu não vou. Por quê? É isso que nós precisamos. Coragem, força e fé. Então, meus amigos, coragem, força e fé no dia da sua prova. E lembre-se, no momento que você pegar a prova, põe a mão em cima da prova e faça uma oraçãozinha. Espírito Santo, conduza-me nesta prova. Deus, mande o Espírito Santo conduzir-me nesta prova. Que você vai ter um belo de um resultado na sua prova. Você vai fazer uma boa prova. É isso que eu desejo a você. Uma boa prova. Não desejo boa sorte. Eu desejo uma boa prova. É isso que você vai ter. Então, um grande abraço, meus amigos. Muita coragem, força e fé. Que com certeza a vaga é sua. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.